Boa tarde, tudo bem, amigos? Colegas de classe, colegas de grupo, colegas de estudo, colegas de prioridade. Precisamos reforçar uns aos outros, uns nos outros, a certeza de que não basta andar rápido. Andar rápido, sem saber para onde, só fará com que nos percamos rápido. 1000 vezes, 1 milhão de vezes, um passo muito curto na direção certa do que 1000 passos largos na direção errada. Nunca foi tão importante refletir sobre sentido da vida, finalidade da existência, propósito, atitude. Nunca foi tão importante filosofar. Não a filosofia dos termos difíceis, das academias, das teses, mas aquela filosofia de Sócrates de andar na natureza, conversando sobre temas fundamentais da vida. Os fundamentos, as bases, a reflexão. Que nós continuemos com essa lucidez e com essa prioridade. Porque os tempos são conturbados. E tempos conturbados podem ser comparados a um deserto com ventos fortes, que levanta uma poeira espessa, alta, que tira de qualquer um a capacidade de se orientar, exceto aqueles que estiverem com bússola, aqueles que tiverem condições de se orientar em meio à tempestade. Tempestade de areia no deserto, tempestade de ondas altas no mar. O marinheiro precisa do farol, precisa do rumo. Que o nosso farol seja Jesus Cristo. Que nós andemos juntos, uns socorrendo os outros, mas impulsionando-nos sempre para frente, para o alto. Muito bom estarmos juntos. Hoje vamos em busca de um grande tema. É fundamental que saibamos discernir entre os sinais da vida. As placas, os mapas, as bússolas são as pessoas. Deus age sobre as pessoas através das pessoas. Como uma cozinheira que afia uma faca na outra, como uma pessoa após uma tarefa que higieniza uma mão esfregando na outra. Será através das pessoas à nossa volta, das situações e das nossas reflexões que poderemos nos manter orientados. Hoje vamos falar sobre a necessidade de discernir sobre os espíritos que se comunicam em particular, mas
nos remetendo à mesma necessidade de discernir sobre todas as pessoas que surgem em nossas vidas. Os ídolos e seus muitos seguidores, as séries, os cantores, os atores, os líderes políticos, os líderes religiosos, todos eles foram comparados por Jesus a cegos que guiam outros cegos. Ora, disse Jesus, se um cego se deixa guiar por outro, só pode acontecer que ambos caiam no buraco. Evidentemente, a humanidade está num buraco. E evidentemente, por ter se deixado cega, guiar-se por outros cegos. Nessa tarefa fundamental do discernimento, a pergunta que se faz em O Consolador, livro que veio através da mediunidade de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, a questão número 379 diz assim: como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Como eu disse, a questão se volta para os espíritos que se comunicam, mas como nós mesmos e as pessoas à nossa volta mais não somos do que espíritos e que se comunicam entre si, a questão serve para todas as relações humanas. De encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Vamos ver o que diz Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. A pergunta, então, repetimos: como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Os espíritos, responde Emmanuel Espírito, que se revelam através das organizações mediúnicas, dos médiuns, devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Então, sabermos analisar as ideias que estão por trás das palavras, mediante réguas, mediante referências éticas, que são os valores, é o que nos capacita a identificar, a discernir a criatura da luz, do bem, da criatura da violência, do egoísmo, do mal. Vamos lá? Então, os espíritos que se revelam através dos médiuns devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns, continua Emmanuel, com tarefa especializada, podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, seja nas equações da ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Como nós mesmos, quando a conexão dos nossos celulares está fraca, quando a bateria está pouca, nós somos ou não estimulados a falar apenas o essencial,
a discernir o que é fundamental na fala dos outros e nas nossas mesmas. Não é lógico que seja assim? Então, determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência, ou satisfazendo certos requisitos na investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. São os médiuns, em grande parte, esse material deficiente que obriga as entidades ao indispensável no que se refere à comunicação. Então, se num trabalho mediúnico houver um médium vidente, jamais poderemos considerá-lo solução para o discernimento das entidades comunicantes, mas sem dúvida nos trará o médium vidente um critério a mais nessa avaliação dos espíritos comunicantes. Da mesma forma, estudiosos da ética, especialmente da ética evangélica, poderão também ser de grande valor para passar sob o crivo da cruz, sobre os valores do Cristo, as ideias, as palavras que são emitidas numa reunião mediúnica. Então, valores éticos, evangelho, linguagem emitida, médiuns ou paranormais que possam atestar, apontar a qualidade das vibrações, a imagem transmitida pelo corpo espiritual dos comunicantes, compondo uma gama de ferramentas de avaliação e de discernimento. Continua Emmanuel dizendo assim: devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, nas mensagens vindas por médiuns, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura as subscrevam. Vejam a semelhança enorme que temos com a realidade das redes sociais. Todos os dias, praticamente, e às vezes em grande quantidade, nos deparamos com mensagens. Grande parte delas com assinaturas ilustres. Como não ser enganado? Conhecendo o pensamento do comunicante, devemos comparar a mensagem com o pensamento do comunicante quando esteve na Terra e comparar, como já dissemos novamente, com os valores trazidos por Jesus, situando o orgulho e o egoísmo, a hipocrisia, a violência, ainda que por palavras, num extremo, e no outro a compaixão, a gratidão, a fraternidade, como critérios cristãos fabulosos
para esse discernimento entre a sombra e a luz. Termina Emmanuel dizendo: nas manifestações de toda a natureza, dizemos aqui as mediúnicas e as de encarnado para encarnado também, o crente ou estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Kardec pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, aonde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é na consciência. Aqui, Emmanuel nos lembra a importância dessa ferramenta, a consciência. Passemos então, no crivo da consciência, todas as mensagens de espíritos, assim como pelo crivo das próprias ideias do espírito, se tivermos familiaridade com as mesmas. Fundamental nos mantermos ativos, lúcidos, para operarmos esse discernimento nas mensagens dos espíritos, como nas mensagens da internet, como nas mensagens de qualquer aparelho de comunicação, como nas mensagens diretas que nós recebemos numa roda de amigos, na rua, no trabalho, em toda parte. Nunca o discernimento foi tão importante, nunca a lucidez foi tão essencial. Que não tenhamos pressa na identificação dos espíritos em qualquer ambiente, em qualquer situação. Que tenhamos por hábito, se o crivo de médiuns auxiliares não for suficiente, se o crivo da reflexão sobre a essência da mensagem à luz do Evangelho não for suficiente, lembremos da força do tempo, deixando aquela mensagem, aquela ideia, como que arquivada, como que separada, para que a chegada de mais elementos e mais situações nos propicie uma melhor avaliação sobre a sua importância, sobre o seu valor, sobre as ferramentas que o alto ou que as sombras nos trazem para a elucidação ou para a confusão. Consciência, minha amiga, meu amigo. E é claro que ela será muito mais útil, a consciência, se nós tivermos por hábito o fundamental exercício da consulta, da busca, da reflexão, em livros, em estudos, mas nas questões do dia a dia. Discernimento ético é fundamental em tudo. Exercite. Dentro dos nossos limites, temos feito isso aqui. À luz do valor maior da existência, do sentido do existir, que é o amar ao outro, ao próximo, como amamos a nós mesmos, e amar o amor em si, o Deus que é amor, acima de todas as criaturas, acima de todas as partes. O valor da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, da gratidão. Que esses sejam nossos nortes, que essas sejam nossas bússolas, que o Evangelho seja um mapa
Porque o navegante, o marinheiro, que se dedicar a esses aparelhos fundamentais, terá muito melhores condições de levar o seu navio até o porto seguro da consciência. Paz e bem, vamos agora saudar, conversar com os amigos aqui que deixaram comentários, estimulando aos que deixaram e aos que não deixaram comentários o compartilhamento dessa live. O discernimento é tão importante para todos nós, em todos os ambientes, em todas as relações, que devemos mesmo ouvir esses nossos estudos de hoje outras vezes, que devemos sim recolher esses elementos e utilizá-los cada vez mais em todo lugar. Enir Cajazeira pedindo vibrações para a amiga Mônica Silva, que a Mônica receba nossas melhores energias, a energia da amizade, sem dúvida, curadora a caminho da grande energia do amor. Que Enir receba também, e Lúcia Galvão recebam também, os nossos desejos de boa noite, de cooperação, de fraternidade, ferramentas que queremos deixar cada vez mais fortes e à disposição para banharem nossas almas e daqueles que estiverem à nossa volta, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro, morrendo, que nós seremos nós mesmos ajudados na nossa transformação, nossa morte, rumo à vida eterna. Um grande abraço a todos, paz e bem, e até amanhã. Aguardamos a presença de todos, traga seus amigos também. Até!